de 16 a 31. Neemias, capítulo 9, versos de 16 a 31. Nós vamos ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Neemias 9, versos de 16 a 31. Amém, irmãos e irmãs? Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos seus mandamentos, aos teus mandamentos. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Então entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis, os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes.
No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Deus amado, este é o momento que desejamos ouvir tão somente tua voz. Deste modo pedimos em o nome de Jesus que tu venhas falar conosco, pois necessitamos ouvir-te. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, já que tuas palavras são palavras de vida, palavras que edificam, palavras que nos direcionam na vida. Assim sendo, meu Deus, em o nome de Jesus, que tu venhas usar-me com poder e autoridade. Amém. No domingo passado, nós estudamos os versos de 4 a 15 do capítulo 9. Considerando o tema que demos ao capítulo 9, Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. E trabalhamos o segundo ponto dos 5 que vamos estudar no capítulo 9, que foi: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, pois nunca esquece suas promessas. Hoje, nós vamos estudar o terceiro ponto, que é: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque, mesmo em nosso pecado, Ele não nos abandona. Eu ouso dizer que esta é a ênfase do capítulo 9. A fidelidade de Deus em meio à nossa infidelidade, em meio ao nosso pecado, à nossa desobediência. Os versos de 16 a 31, precisamente, destacam isto. É perceptível que estes versos ressaltam a fidelidade de Deus, a bondade de Deus para com seu povo, mesmo este sendo desobediente. Como de costume, eu, desde que comecei a expor o capítulo 9, dividi os pontos centrais em subpontos, que eu passo a apresentar a vocês a partir de então. Primeiro subponto: arrogância não neutraliza a graça. Versos 16 e 17. Nós estamos vendo que Deus é fiel e, por essa razão, mesmo quando pecamos, Deus não nos abandona. Os versos 16 e 17 mostram o pecado da arrogância do povo. Notem que o verso 16 inicia com uma conjunção adversativa, com o intuito de destacar a resposta do povo com relação ao que Deus havia feito, explicitado nos versos que antecedem o verso 16. Isto é, o cuidado de Deus para com o povo.
A resposta foi de arrogância. Por quê? Os versos que antecedem o verso 16 evidenciam Deus cuidando do povo, evidencia que o povo estava sobrevivendo no deserto porque Deus havia cuidado do povo, ou que estava cuidando do povo. O verso 15, aliás, o verso 16, inicia com a conjunção, como disse, adversativa, porém, com o intuito de mostrar que a resposta desse povo, que deveria ser dependente de Deus, foi de arrogância. Vejam aí o que diz os versos 16 e 17. Porém, eles, diante do que Deus havia feito, os versos antecedentes, nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. A resposta do povo foi de não dar ouvidos à palavra, à voz de Deus. Soberba. Recusaram não ouvir, recusaram não obedecer, recusaram não viver de acordo com as regras de Deus, mesmo tendo Deus feito tudo o que havia feito. Recusaram. Soberba. Não reconhecer o que Deus havia feito. Agiram de maneira altiva, quando não lembraram das maravilhas que Deus havia feito entre eles. O sustento de Deus, de maneira extraordinária, no meio do deserto. Soberba. Falta de reconhecimento de que Deus havia sustentado-os, tratado-os com bondade. Não deram ouvidos, fizeram questão de não obedecerem a Deus, de maneira soberba, altiva. Este povo virou as costas para Deus. É o que os levitas estão ressaltando, quando os mesmos observam a história do povo, isto é, de Israel, no deserto. Quantas vezes nós não ouvimos, não escutamos a voz de Deus, nos tornamos insensíveis, endurecidos, não ouvimos, não escutamos, não obedecemos, recusamos obedecer, recusamos servir, recusamos seguir, mesmo tendo-nos consciência da manutenção de Deus sobre nós, do cuidado de Deus sobre nós. Isso é soberba, porque quando eu sei que eu preciso de alguém, necessito desse alguém, e viro as costas, mesmo recebendo a ajuda desse alguém, eu estou agindo de maneira altiva, de maneira soberba. A exemplo deste povo, muitas vezes nós agimos de maneira altiva, de maneira soberba, porque recebemos de Deus o que precisamos fisicamente para continuarmos de pé na vida, porque recebemos de Deus espiritualmente o que precisamos
para continuarmos espiritualmente de pé diante de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, e quando ouvimos Deus, por meio dos seus servos, por meio da igreja, por meio das exposições da palavra de Deus, nós, de maneira soberba, muitas vezes, não damos ouvidos. Eu não vou ouvir o pastor, eu não vou ouvir a liderança, eu não vou dar credibilidade ao que está sendo dito. Eu sei que é de Deus, eu sei que vem de Deus, mas eu não abro mão da vida que eu estou tendo. Pecado, soberba, altivez, dura cerviz, insensibilidade, coração gélido, alma endurecida. Vejam que os verbos usados aqui, recusaram, não se lembraram, indicam uma ação consciente. Não se lembraram, recusaram, de maneira consciente. Não tem a ver com a ideia de alguém que estava tendo um comportamento porque não sabia que precisava, que necessitava de Deus. Não! Tem a ver com alguém, no caso, com um povo que tinha plena consciência do que Deus havia feito, das benesses de Deus que havia envolvido, mas havia, mesmo assim, recusado. Não obedecer, não lembrar. Quantas vezes nós agimos da mesma forma? A gente tem consciência, a gente sabe o caminho, a gente sabe qual é o desfecho de não ouvirmos a Deus, mas de maneira altiva, soberba, nós recusamos não ouvir, não seguir, não lembrar da bondade de Deus. Conquanto esta atitude não neutraliza a graça, a bondade de Deus. Vejam que no final do verso 17 há também uma conjunção adversativa, a mesma conjunção que aparece no início do verso 16. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Recusaram não ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas, soberbamente, porque precisam do Senhor, porque necessitam do Senhor. No caso, necessitavam. Mas, contudo, porém, o Senhor continuou sendo gracioso. Sabem por quê? Porque a soberba ou a arrogância, que é pecado, não neutraliza a graça. É por essa razão que eu e você, muitas vezes, mesmo recusando-nos, mesmo virando as costas à palavra de Deus,
somos agraciados por Deus. Somos abraçados, acolhidos por Deus. É graça. Graça. Mais uma vez, a gente vê aqui que tudo tem a ver com a graça, com a bondade de Deus. Porque nós somos a exemplo deste povo, muitas vezes soberbos, altivos. Recusamos ouvir, recusamos obedecer, recusamos seguir as normas de Deus, não lembramos do cuidado, das maravilhas de Deus recaindo sobre a nossa vida. Mas continuamos mantendo vínculo, relacionamento com Deus, porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é um Deus de misericórdias. A soberba é um pecado, arrogância, altivez, gente rebelde, anárquica, é pecado. Muitas vezes, muitos não são excluídos por Deus, porque Deus é gracioso, porque se Deus fosse considerar-nos, sendo-nos muitas vezes altivos, soberbos, arrogantes, intransigentes, insensíveis, de corações duros, ásperos, estaríamos perdidos. Mas Deus é gracioso. Segundo subponto, a idolatria não anula a misericórdia. Versos 16 e 17 mostram o pecado da arrogância, da altivez do povo, em contraste com a graça de Deus. Arrogância, sinônimo aqui de não ouvir, virar as costas para Deus, e Deus, por graça, acolhe ainda esse povo. Versos de 18 a 25 mostram o pecado da idolatria. O povo estava no deserto do Sinai. Moisés estava no monte. Havia passado um tempo no monte. O povo, insatisfeito, resolve fazer um bezerro de ouro. Êxodo 32. Resolve fazer um ídolo para si. Pecado da idolatria. Vejam aí o que diz: ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. Vejam, Deus havia mantido esse povo, Deus havia sustentado esse povo, Deus havia socorrido esse povo. Esse povo evidencia, em resposta, soberba e, por conseguinte, idolatria. Os levitas estão tecendo um comportamento do povo, seus ancestrais: arrogância, altivez, pecado, idolatria. Mesmo diante de um pecado tão grave, Deus manteve aliança com este povo. Veja um contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a infidelidade do povo, a desobediência do povo, a rebeldia do povo. Quantas vezes nós
substituímos Deus por bezerros de ouro. A gente perde a paciência. A gente perde, muitas vezes, a consciência de que devemos nos curvar somente diante de Deus em função de uma resposta que não vem. Há meses, há anos, por ocasião das nossas aflições, das nossas angústias, construímos bezerros, nos fazemos às vezes o nosso próprio ídolo, nos tornamos idólatras. O povo aqui no deserto não reconhece a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, porque na primeira oportunidade deixe mostrar que de fato, de verdade, confiava plenamente, unicamente, de maneira singular, somente em Deus, este, na ausência do seu líder mor, isto é, Moisés, funde um ídolo para si, mostrando a idolatria, a condição do coração humano, que é idólatra. Opta por não ouvir e seguir o Deus verdadeiro, para ouvir e seguir o próprio coração corrupto, idólatra, quando faz para si um ídolo. Muitos de nós, muitas vezes, construímos, edificamos, fundimos bezerros de ouro, nos tornamos idólatras, nos curvamos a nós mesmos, nos curvamos ao que temos, aos nossos bens, às nossas coisas, priorizando-as, e por conseguinte, nos esquecendo do compromisso com Deus, que deveria ser precípuo, primevo, singular. Os levitas estão dizendo aqui: este povo foi arrogante, este povo foi idólatra. Todavia, outra conjunção adversativa, verso 19: tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Vejam quanto Deus é gracioso, quanto Deus é misericordioso. Isso que esses homens estão dizendo ao povo que havia saído do cativeiro babilônico a partir de 445 e estava em Jerusalém, diante dos muros reconstruídos. Não tem a ver com vocês, porque vocês, a exemplo dos nossos antepassados, muitas vezes são arrogantes, são altivos, são idólatras. Tem a ver com a graça, tem a ver com a misericórdia, tem a ver com a bondade de Deus. Eu e você, nós estamos aqui não porque merecemos. Somos muitas vezes altivos, somos muitas vezes arrogantes, somos muitas vezes idólatras, construímos bezerros de ouro, internamente, subjetivamente e externamente o tempo todo. Quando colocamos coisas no lugar de Deus em nossa vida, é graça, é misericórdia, é bondade. Os levitas estão dizendo: ah, se o Senhor não fosse misericordioso, ah, se o Senhor não fosse gracioso, ah, se o Senhor não fosse perdoador, não teríamos chegado até aqui, não teríamos reconstruído
os muros de Jerusalém. Não teríamos saído do cativeiro babilônico. Porque é exemplo dos nossos antepassados, soberbos, arrogantes, altivos, idólatras. Nós fomos da Babilônia e ainda estamos sendo. A reconstrução dos muros, portanto, não tem a ver com os méritos de Neemias, não tem a ver com os nossos méritos, não tem a ver conosco, tem a ver com a graça, tem a ver com a bondade de Deus, a minha salvação, a sua salvação, a reconstrução espiritual que acontece o tempo todo na nossa vida, não tem a ver conosco, mas com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com o favor de Deus recaindo sobre nós o tempo todo, nos abraçando, nos envolvendo, nos acolhendo o tempo todo. Terceiro subponto: a resistência humana não impede a fidelidade divina. Versos 26, 29 e 30. Os levitas, nestes versos, destacam que o povo, mesmo vivendo tudo que viveu, continuava sendo resistente a obedecer a Deus, como mesmo devia obedecer, por ser Deus quem é. Vejam aí o que diz o verso 26. Ainda assim, notem que o ainda assim está conectado ao que os versos que antecedem o verso 26 destacam: bondade de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus, sustentação de Deus, manutenção de Deus. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Lá no deserto foram altivos, foram idólatras. Anos depois, este mesmo povo, considerando o seu crescimento, seus descendentes, quem veio deles, continuou fazendo a mesma coisa, virando as costas, recusando a obedecer ao Senhor, a não ouvir os seus profetas. Vejam que aqui é outra fase, porque a menção, mataram os seus profetas, evidencia um novo período. Já não é mais o deserto, é uma nova fase, é um novo tempo, é um ponto novo na história de Israel. Lá no deserto houve desobediência por causa da arrogância, houve idolatria e o povo continuou, os filhos dos filhos dos filhos, resiliência. Verso 29, testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Obstinadamente, resistência, obstinada, coração duro, corrupto, a natureza adâmica, miserável, pecaminosa. Os levitas estão dizendo: tudo tem a ver com a graça, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. E os versos 29 e 30 e 31 mostram a perseverança de Deus em ir atrás deste povo, mesmo este povo evidenciando que não queria conversa, que não queria papo, que não queria diálogo com Deus.
E Deus insistindo, e Deus indo. É uma linguagem aqui antropomórfica. Deus indo ao encontro desse povo, mesmo esse povo sendo obstinado em continuar na arrogância, na altivez, na idolatria, numa vida incompatível com o que Deus havia estabelecido para o mesmo. Quantas vezes, a exemplo deste povo, nós nos tornamos obstinados nos nossos pecados, decididos de maneira obstinada, resiliência interna, alma endurecida. E Deus ali, por meio da igreja, por meio das preleções da palavra de Deus, por meio dos meios de graça, por meio de muitos que comunicam a sua bendita palavra, isto é, a própria palavra de Deus, dizendo: voltem, venham. Os versos de 26 a 31 mostram a repetição do ciclo. Este povo sempre foi desobediente. Dos pais aos filhos, desobediência. Eu não entendo outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs, a não ser que os levitas estão dizendo, volto a ressaltar, Jerusalém está saindo das cinzas, os muros de Jerusalém estão sendo reconstruídos, muitos estão sendo restabelecidos de maneira digna na vida, porque Deus é gracioso, porque não merecíamos, e digo a você e a mim, não merecemos, mas em Cristo, Deus nos acolhe, porque já nos acolheu, nos abraça, porque já nos abraçou o tempo todo. É sobre Cristo, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus, não é sobre mim, nem sobre você. Muros reconstruídos, cinzas varridas. Pensando na minha vida e na sua vida, tem a ver com a graça, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Subponto 4, a disciplina não destrói, versos 27 e 28. Vejam que os levitas fazem questão de destacar o cativeiro, as aflições, como recursos pedagógicos de Deus, com o intuito de restabelecer o povo. Disciplina. Veja o que diz aí, versos 27 e 28. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas, mais uma conjunção adversativa, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Deus então manda a aflição, manda o cativeiro. Os levitas estão reconhecendo que o cativeiro babilônico foi disciplina. O profeta Jeremias já havia dito que se o povo não voltasse, Deus ia enviar o grande império babilônico para o capturar, para o subjugar. E assim aconteceu, porque o povo não ouviu as palavras
de Jeremias. Os levitas estão dizendo aqui, o cativeiro babilônico, os 70 anos, sofrendo na Babilônia, disciplina de Deus, não com o intuito de destruir-nos, mas com o intuito de resgatar-nos. A disciplina na igreja não tem o propósito de destruir ninguém. A disciplina na igreja tem um propósito de reestabelecer, de redirecionar. É uma ação pedagógica. Deus então disciplina esse povo para que esse povo sentisse a dor da disciplina, o sofrimento no cativeiro, e se voltasse, e clamasse, e recorresse, porque quem é de Deus, quem serve a Deus de fato, quem pertence a Deus de fato, ante a essa situação, reconhece, e volta, e recorre, e clama, e busca. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus precisa usar o tacão, o currião, chicotes, cativeiros, babilônios, para fazer-nos voltar. Talvez você está vivendo um cativeiro babilônico. Talvez você está há anos vivendo na Babilônia, disciplina de Deus. E você precisa entender que toda disciplina de Deus tem um propósito de restabelecer. Basta clamar, basta recorrer, basta se humilhar, basta se colocar diante de Deus. Muitos, pensando na realidade da igreja, visível, não se sujeitam à disciplina. Eu sei que muitas vezes, em muitos casos, a disciplina, que é uma dádiva, que é um recurso para restabelecer pessoas, para tratar pessoas, não é usada de maneira correta. Ao invés de restabelecer, mata. Ao invés de tratar, mata. Eu sei que isso acontece. Conquanto a disciplina, ela tem um propósito, restabelecer. E é isso que os levitas estão dizendo. O propósito é restabelecer. O propósito é reencaminhar. O propósito é redirecionar. O propósito é fazer com que, como este povo, eu e você, venha sentir a vida que a gente precisa ter, consciência da vida que a gente precisa ter de maneira correta diante de Deus. Deus manda a tempestade, Deus manda os vendavais, Deus manda o inimigo. Nem toda tempestade é sinônimo de desgraça, mas de graça, porque tem a ver com a necessidade de Deus te colocar no caminho, na direção. Eu concluo dizendo que a graça divina supera a soberba, a idolatria, a resistência humana, mantendo o chamado ao arrependimento sempre presente. Em síntese, nós devemos entender que esses homens de Deus, chamados levitas aqui, estão tentando dizer principalmente a este povo e por conseguinte a nós, porque a palavra de Deus, dita ontem, fala hoje e falará amanhã, que Deus está sempre dizendo: arrependam-se, voltem, reconheçam, não sejam altivos, não sejam soberbos,
Não sejam idólatras, não sejam obstinados, resistentes, resilientes, voltem, porque o caminho com Deus é melhor do que o caminho sem Deus. Arrepender, voltar, reconhecer, se colocar diante de Deus. Eu disse em outra oportunidade que talvez a razão de muitas igrejas, talvez, quem sabe a nossa, não ter crescido, desenvolvido, seja a falta de reconhecimento, de que precisa ser humilde, não altiva, de que precisa não ser idólatra, de que precisa se colocar diante de Deus, se voltar a Deus, se humilhar diante de Deus, para que as coisas venham a fluir, a acontecer, a serem visíveis, notáveis. Irmãos, como eu, como você, como nós, precisamos, necessitamos, urgentemente, nos colocarmos diante de Deus, reconhecendo-o como Deus, como Senhor, soberano, excelso, sublime, para que Ele venha agir em nossa vida. Ele sempre estará de braços abertos, porque a sua perseverança em graça, em misericórdia, para comigo e para com você, é maravilhosa. Ele não desiste, Ele não abre mão, mesmo sendo nos arrogantes, mesmo sendo nos idólatras, mesmo sendo nos obstinados, resistentes a não mudarmos de vida, a continuarmos no mesmo pecado. Ele está dizendo: voltem. Esse é o tempo para abrirmos mão de todos esses pecados, certos de que Deus há de nos acolher, porque Deus não está de braços cruzados. Nós viramos as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para nós, porque estamos em Cristo. O que Deus quer de nós é arrependimento, é mudança, é transformação. Ele está dizendo hoje, por meio dessa palavra: voltem, voltem. Deus amado, Deus santo, grandioso é o Senhor, bondoso é o Senhor. É certo dizer isto porque todos nós conhecemos quem somos. Nós não somos muito diferentes deste povo, muitas vezes arrogantes, idólatras. Não no sentido de fundirmos um bezerro literalmente diante de nós de ouro, mas no sentido de estarmos quase com frequência colocando pessoas, coisas no lugar do Senhor em nossa vida. E agimos assim muitas vezes de maneira obstinada, resiliente. Mas o Senhor está aí, em Cristo, por meio da sua palavra, nos conclamando o tempo todo a voltarmos, a abrirmos mão. Ó Deus, conceda-nos esse privilégio, porque necessitamos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros.